Olá pessoal, aqui é o Leonardo e vamos ao novo vídeo de hoje, no qual eu tô falando a respeito de um tópico superficialidade. Mas antes de começar esse vídeo, peço pra você que me acompanha, que se inscreva no canal, deixe seu like se você vai estar me ajudando. E bom, vamos juntos nessa jornada, né, de fazer conteúdo e crescer. Mas antes também peço pra você que me siga no meu Instagram, nas redes sociais que segue na descrição, se você vai estar me ajudando. E bom, a gente vai evoluindo, né? Sem mais, então vamos ao vídeo de hoje, superficialidade. É um problema, né? Um grande problema, porque é uma coisa que afeta basicamente todas as esferas da vida humana nos dias de hoje. E é um problema que vai piorar, infelizmente. Seja devido ao excesso de ferramentas que a gente vê como IA, por exemplo, que só exacerba essa questão, só torna ela muito maior. As redes sociais também não ajudam nesse sentido, porque hoje em dia aquilo que é mais visual chama mais atenção, né? Nós somos seres visuais, né? Nosso sentido mais envolvido é a visão, naturalmente tem esse cunho, né? Tanto que smartphones e redes sociais são basicamente crack para os nossos olhos, porque hackeia nosso cérebro, se for pensar, é engenharia social aplicada. Exatamente por isso, porque o rolar em si da sua tela te dá gratificação imediata. Isso faz com que basicamente o seu cérebro seja enganado a sentir prazer fazendo essa ação. Por isso que é tão bom e é meio que, assim, não é por acidente que as pessoas gastam mais e mais tempo nos smartphones e redes sociais como um todo, né? Isso é projetado para ser assim, enfim. E esse que é o problema, né? Nessa, nesse mar de distração, nesse mar de ausência de significado, a gente se depara com esse problema que afeta cada vez mais. Por quê? Com o Instagram, por exemplo, a gente acaba tendo essas vitrines falsas de coisas, pessoas, e isso cria um falso senso de realidade no qual acredita-se ou leva, nós somos levados a acreditar de que a realidade é essa coisa brilhante que se vende por aí, né? Que influencers, que gurus digitais, que X ou Y, pessoa famosa X ou Y, não importa, todo tipo de pessoa que tem esse tipo de influência um pouco maior, acaba transmitindo às vezes, nem é intencionalmente, ou outras vezes intencionalmente, de que a realidade é essa coisa, sabe, essa coisa perfeita, de que não existem problemas. E e isso gera essa ausência quando você é forçado no seu dia a dia a ver que não é bem assim, né? Isso faz com que você se sinta insuficiente por ser normal, por na verdade ser um humano comum. E esse que é o problema, né? Isso faz com que mais e mais as pessoas busquem por esses, esses recompensas imediatas que só exacerbam cada vez mais o problema para tentar parecerem ser o que não são. E logo a coisa como um todo se degrada, se degenera, onde realmente vira um mar de superficialidade, um poço sem fim de insignificância. E essa é basicamente o estado das coisas atualmente, se você for pensar, se for realmente analisar o panorama como um todo, em todos os aspectos do mundo, seja em relacionamentos, em pessoas, em como cultura meio que vem se desenvolvendo também, na ausência de boa literatura sendo criada, filmes, enfim, nos últimos tempos, é mais um reflexo de como com superficial a coisa como um todo vem se tornando. E a falta realmente de profundidade, de compreensão. Isso, infelizmente, tem esse cunho. Às vezes pode até parecer elitista, mas não é. Realmente, se você for pegar um histórico passado, você vê que não era assim. É realmente o efeito das redes sociais misturado com uma capacidade de atenção reduzida e que vai se reduzindo cada vez mais porque as coisas ficam cada vez mais rápidas, a informação fica cada vez mais instantânea, sabe? Trocas ficam cada vez mais imediatas. Hoje em dia não existe basicamente delay entre você fazer uma coisa nesse canto no Brasil e no Japão, ou aqui ou nos Estados Unidos, não faz mais diferença para o propósito de informação, de troca de informação, de qualquer coisa, basicamente se torna relevante a distância. Então, isso afeta, nos afeta, diretamente e indiretamente. E, e as coisas realmente ficam cada vez mais rápidas. O desenvolvimento como um todo fica cada vez mais acelerado. Isso faz com que meio que se crie também esse falso senso de urgência, no qual a gente se sente constantemente insuficiente por sermos humanos. Em meio ao mundo que fica cada vez mais automatizado, cada vez mais robotizado. Ser humano se torna ruim, porque você é demandado de você cada vez mais. E em contrapartida, exatamente por ter essa velocidade em excesso, não existe absorção apropriada, não existe, novamente, deliberação, não existe aprofundamento, não existe uma compreensão que vai
fundo bastante absolutamente nada. Esse acaba sendo o problema da superficialidade como um todo, seja numa questão de conhecimento e de pessoas também, porque aí vem uma consequência natural. Nesse imediatismo constante, o que acontece? As pessoas deixam de se conhecer em nível fundamental, as pessoas deixam de se conhecerem em nível fundamental. Isso faz com que, não se conhecendo, você não é capaz de ter um relacionamento saudável com absolutamente ninguém, você não é capaz de oferecer nada genuíno de você mesmo para ninguém, porque se você não se conhece, como você vai conhecer terceiros? Como você vai lidar com o mundo externo se você não consegue lidar com o seu interno? E a gente cai na crise de significado que nós vivemos nos dias de hoje, né, no qual existem problemas crônicos no que se remete a propósito, a vontade, a realmente uma busca por um significado maior. Muitos recorrem à religião, a filosofias de vida, gurus, entre aspas, sabe, guias espirituais, enfim, isso é uma outra discussão, algo a par, mas essa busca por significado que humanos têm em um mundo no qual fica cada vez mais rápido e, por consequência, raso, mas não o mundo fica raso, na verdade ele fica cada vez mais complexo, mas as pessoas se tornam rasas por não saberem, por ser algo tão novo que a gente ainda não desenvolveu os mecanismos para lidar com isso de forma saudável. Então, tudo se tornou complicado e a gente somos basicamente cobaia sabe, de ferramentas que nós mesmos criamos. E as consequências vão ser vistas nas próximas décadas. É algo para as próximas gerações, basicamente, consertar, se a gente for pensar a respeito. E esse que é problemático, né? Porque crescer em meio a isso, viver em meio a isso, é um bocado caótico, é um pouco insano até mesmo. Ver isso em tempo real, né? Ver como modelos de linguagem evoluem hoje para criar imagem, basicamente, sabe, pessoas virtuais. Daqui a pouco a gente vai ter mundos virtuais autônomos, isso é questão de tempo, sabe? E é uma infinidade de outras coisas. Então o mundo fica cada vez mais estranho e cada vez mais rápido. E a velocidade no qual ele ganha estranheza aumenta à medida que essas ferramentas surgem. Então é duplamente bizarro, duplamente estranho, sabe? E é uma coisa que não tem como parar, porque o gênio já saiu da lâmpada há muito tempo. Então não dá nem sequer para contemplar, lutar contra algo assim, porque já se tornou algo fundamental, né? Não tem mais como. Mas como combater isso, né? Porque é fácil falar de superficialidade, mas como não ser superficial? Então, é ser humano. É ser humano não ser superficial, mas ser humano como? É buscar a compreensão das coisas. Talvez olhar para o passado. Porque assim, se você realmente for pensar, não existe nada novo embaixo do sol, em perspectiva geral da coisa. Se você for pegar os clássicos, literatura clássica, você vê que tudo que se é dito hoje já foi dito há milhares de anos por alguém, só que com uma forma diferente. Hoje em dia simplesmente é trazido à tona como se fosse algo novo, algo revolucionário, mas nada mais é que algo que foi escrito por algum filósofo grego, sabe, há 3 mil anos atrás, 2 mil anos atrás, enfim. É sempre a mesma coisa. Não tem nada novo. As lições são atemporais, por natureza. Essas coisas são assim, porque são máximas, vamos colocar assim. Sendo máximas, se você meio que se nortear baseado minimamente nelas, a chance de erro se torna mínima, entende? Filosofias, sabe, pensamento estoico, por exemplo, é uma coisa que ajuda tremendamente qualquer um com problemas no geral. Se você realmente for a fundo e buscar compreender, sabe, e não apenas isso, mas buscar uma filosofia própria a partir disso, não simplesmente tentar vivenciar coisas de terceiros, mas de fato buscar significado através de uma compreensão sua, que deve ser desenvolvida por você mesmo, que deve ser finalmente criada por você mesmo, não roubada, não é roubar, mas simplesmente tomar para si o que não é seu, mas e esse é o processo, é pegar os retalhos e criar seu próprio manto, e não simplesmente tomar de um terceiro esse manto. Isso que o estudo de filosofia, de pensamento no geral, lhe oferece se você estiver disposto a ir nessa direção, né? Que não é sobre você... É claro que você não vai errar, se vamos falar assim, você não é estoico, entre aspas, mas é isso que você de fato quer? Ou você, talvez não seja a sua intenção verdadeira, mas isso é algo para você mesmo descobrir, isso é algo para você mesmo explorar. Ninguém pode lhe dizer o
que você deve fazer ou como você deve fazer, mas sim deve ser um processo de descoberta individual, um processo no qual você se humaniza à medida que você erra e descobre o que você de fato gosta e deseja fazer, porque de forma instintiva todos nós meio que sabemos o que devemos ou não fazer. A questão é se existe silêncio interno bastante para que essa voz possa ser ouvida, para que essa consciência real humana que todos nós possuímos, ela possa se manifestar. E curiosamente, talvez essa é uma coisa, uma reflexão própria também, é o quão essa consciência própria, eu não digo aqui do chamado do abismo, mas sim essa consciência humana que tende ao bem de forma meio que universal ser ouvida, sabe? Essa força interior que todos nós meio que possuímos. E novamente, o abismo não deve ser confundido com aquele chamado abismo, aqueles sussurros que simplesmente levam pro buraco se você se permite ouvir. Isso não é nada elevado, isso na verdade são é basicamente entropia psíquica, se você for pensar a respeito, que é o pensamento acelerado e descontrolado e a falta de disciplina mental que faz com que você tenha uma tendência negativa ao extremo. E é necessário ter esse tipo de disciplina mental, porque imagina só você não ter controle dos seus próprios pensamentos, o quão desgastante isso é. E é meio que natural, né? Não, é meio que o ruído alheio vai poluir a sua mente, mas você vai se permitir se poluir ou ser influenciado por um ruído que nada mais é que algo tóxico. Tipo, é o equivalente a uma névoa tóxica que está o tempo todo ao seu redor, mas você pode criar uma máscara metafórica e filtrar isso através de esforço e dedicação, ou você pode simplesmente se deixar levar. Esse é o dilema, né? E nisso será mais uma peça na multidão. Ou você pode se esforçar, se aprofundar e finalmente se individualizar, que eu acho que esse é o objetivo final, né? Que como não ser superficial, é se individualizando, é realmente buscando ser você mesmo da forma mais genuína possível. Isso não significa que você tem que ter nenhum tipo de sucesso pessoal, financeiro, profissional, não. Mas que talvez da forma como você vê o mundo, da forma que você gosta de fazer as coisas, você fazendo, você possa agregar de fato algo, trazer algo concreto para a realidade. De fato, ser esse elemento criador, ser um elemento humano, construtor de um futuro melhor, de um futuro brilhante coletivamente, sem, sabe, ir para nenhuma direção extrema ou se munir de nenhuma ideologia, mas sim simplesmente sendo você mesmo, quebrar as correntes da mediocridade até mesmo. Que nesse processo de individuação é talvez o mais importante, né? Mas isso é complicado de ser feito, isso é doloroso até mesmo de ser realizado. Vencer essa crise de significado que nos assola coletivamente é algo que todos nós devemos ter por objetivo final. Mas, novamente, é uma coisa, é uma luta diária, é um esforço constante, especialmente hoje no qual é tão fácil se deixar levar, é tão fácil se deixar ser empurrado pela maré, mas mais que isso, vencê-la talvez seja o maior dos triunfos. Bom, essa é a reflexão que eu deixo com vocês hoje. Se vocês gostaram, peço que se inscrevam no canal, deixe o like, se você vai estar me ajudando e colaborando com o canal. E, bom, a gente se vê no próximo vídeo. Até!